Olá, espero que todos estejam bem. Sou Cíntia Dias e hoje venho apresentar minha tese de doutorado, Jogo é para o que se move, Design como favorecedor da construção de espaços colaborativos e dialógicos de ensino-aprendizagem por meio da criação e adaptação de jogos analógicos, orientada pela professora doutora Jaqueline Lima Farbias e defendida no PPG Design da PUC-Rio em junho de 2020. Essa pesquisa parte de uma demanda crescente por práticas que promovam a autoria dos alunos, reduzam a hierarquia de saberes, reposicionem professores e alunos como coautores e potencializem a expressão e pensamento crítico e sistêmico sobre aspectos da realidade. Parte também da escassez de estudos que articulem design de jogos como atividade na educação básica. E também da oportunidade de investigação e fundamentação do design como contributo para uma prática docente crítica, colaborativa e dialógica. Os pressupostos que partimos nessa pesquisa são especialmente de que a criação e adaptação de jogos analógicos na escola, mediada pelo design, pode favorecer a construção de espaços colaborativos e dialógicos de ensino-aprendizagem a partir dos processos de refletir sobre um tema, metaforizar relações e concretizar um sistema de regras coerente em um jogo analógico. Demanda competências do design, como pensamento sistêmico e crítico, ação reflexiva, planejamento e organização do trabalho coletivo, e promove um contexto horizontalizado de coautoria e construção compartilhada de sentidos. Dessa forma, o objetivo foi investigar o design como favorecedor da construção de espaços colaborativos e dialógicos de ensino-aprendizagem na educação básica por meio da criação e adaptação de jogos analógicos. Essa pesquisa parte de uma ponte entre os estudos da linguagem baseado no Círculo de Bakhtin, abordagens sociais do design e uma concepção dialógica de educação, que estão na base do laboratório Link Design. Essa perspectiva defende uma retórica dialógica, que considera as diferentes vozes dos sujeitos como interatores que têm o mesmo valor no processo de interação, além de valorizar o desenvolvimento de uma consciência crítica, inquieta e questionadora e que reconhece a realidade como mutável. Os autores que trazemos não abandonam a noção de solução de problemas ao pensar sobre a ação de design, mas focam na construção de sentidos mediado pelos objetos, sistemas de comunicação e informação projetados. Entendem também que a ação de design tanto pode reproduzir elementos do sistema social, político e econômico, quanto pode anunciar novos caminhos, como abordagens de design voltadas à crítica, à democracia e ao atuar conscientemente buscando a transformação social. Os jogos, como artefatos de design, carregam valores e sentidos em seus elementos constituintes, regras, narrativa, materialidade, suporte. A partir da articulação entre o sistema do jogo e a narrativa embutida ou emergente, os sujeitos constroem sentidos sobre si mesmos e sobre a realidade, cotejando a sua visão de mundo com a visão de mundo que o jogo carrega. Por isso, além de entretenimento, os jogos podem disparar reflexão e funcionar como crítica social ou ativismo. Consideramos os jogos também enquanto gêneros discursivos multimodais que incorporam ações sociais, contendo multimodos de significação e propondo formas de interação e construção de sentidos para os sujeitos. Assim, quando um sujeito se coloca como designer de um jogo analógico para falar de algo da realidade, precisa refletir sobre a configuração de regras, mecânica, narrativa, elementos materiais para construir relações significativas que irão representar o sistema cujo funcionamento se deseja discutir. Nesse sentido, constitui-se uma prática de multiletramento, pois os sujeitos estão construindo sentidos por meio dos multimodos do jogo. Para embasar a pesquisa, buscamos abordagens de criação de jogos em contextos educacionais nos artigos publicados entre 2010 e 2015 nos anais do SB Games. Verificamos poucas experiências com aporte do design e predominância em cursos voltados à formação profissional na área. Essas pesquisas nos levaram a abordagens de letramentos. A abordagem da Gaming Literacy de Zimmerman trouxe a flexibilidade que se adequava ao contexto e carregava a noção de olhar para o mundo em termos de sistemas, a flexibilidade do jogar e o olhar de design, como potencialidades de mudança social, de representar e alterar as regras que enxergamos. Ao mesmo tempo, a abordagem de multiletramento se tornou uma referência em função do objetivo de se construir sentidos por muitos modos. Também buscamos outras práticas em contextos análogos ao da pesquisa. Entrevistamos 4 professores que adaptavam ou criavam jogos analógicos com seus estudantes no ensino médio. Verificamos perspectivas distintas e confirmamos alguns pontos, como o desafio do tempo dentro do currículo escolar, a necessidade de métodos e de visualização do processo para a construção coletiva e a importância da constituição de uma cultura de jogos na escola, especialmente no ensino médio, além dos desafios nessa faixa etária em relação ao estímulo à criatividade. A fase de campo foi realizada na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, uma escola pública federal de educação profissional em saúde em Manguinhos, no Rio de Janeiro. A escola se fundamenta na noção de politecnia, que considera que o trabalho manual e intelectual são indissociáveis,
assume o trabalho e a pesquisa como princípios educativos e busca estimular a compreensão dos alunos em relação às bases da organização do trabalho na sociedade, numa perspectiva crítica, além de buscar oferecer uma educação da sensibilidade, sentidos e sentimentos. No ensino médio integrado, onde eu atuo como professora, existe um componente curricular chamado Iniciação à Educação Politécnica. Esse componente é composto de 4 eixos teóricos, mais o trabalho de integração, que busca estimular a aprendizagem crítica sobre um tema da área da saúde e da prática dos serviços no SUS, mobilizar a integração de conceitos dos eixos teóricos e iniciar a estimular a prática investigativa na saúde. Ele acontecia no segundo ano do ensino médio, tinha aulas quinzenais, com turmas reduzidas e acompanhadas por duplas ou trios de preceptores. Eu já havia feito algumas experiências, mas agora eu vou falar da fase de campo. A visualização do processo de projeto de um jogo analógico foi alcançada adaptando o modelo duplo diamante, que foi consolidado pelo Design Council do Reino Unido e reunindo a noção de design iterativo de Fullerton. Chegamos então a um modelo com 4 grandes fases dentro do duplo diamante e atribuímos uma cor a cada parte do duplo diamante para auxiliar a sistematização das aulas que foram realizadas. Acrescentamos 2 novas cores para representar o conteúdo ferramental de jogos e os momentos de consolidação e apresentação que já haviam na disciplina de seminário parcial e final. As aulas do período de campo se organizaram então da seguinte forma. Inicialmente, realizamos exercícios e discussão de conteúdo ferramental de design de jogos, incluindo discussão de princípios de design de jogos, modelos de jogos como MDA, experimentação de jogos e exercícios de criação. Na pesquisa e mapeamento de interesses, entrando no duplo diamante, os alunos fizeram mapas mentais e votaram para selecionar o tema de pesquisa. Na pesquisa e aprofundamento, fechando o primeiro diamante, eles entrevistaram 2 profissionais e sistematizaram as descobertas em uma representação visual do sistema de regulação de vagas no SUS. No desenvolvimento do protótipo, entrando no segundo diamante, se inspiraram em alguns dos jogos experimentados para produzir de forma colaborativa. E, finalmente, fechando o segundo diamante, construíram um modelo para a apresentação final. O jogo finalizado é o jogo do CISREG, em que os jogadores são médicos reguladores de 2 clínicas que competem para colocar seus pacientes em vagas disponibilizadas no sistema. Cada demanda tem uma classificação de risco e precisa de atendimento dentro de um tempo determinado. Para mapear os posicionamentos dos professores e alunos, realizamos entrevistas individuais com os professores participantes de todas as experiências, incluindo as prévias, e uma entrevista coletiva com alunos participantes da fase de campo. As falas foram analisadas segundo análise de conteúdo categorial e de avaliação, associando as frequências e avaliações às etapas e atividades realizadas, para verificar qual seria a pontuação de cada uma nos eixos analisados. Nas falas dos estudantes, as maiores pontuações em relação à colaboração foram identificadas nas fases de pesquisa e mapeamento de interesses e de prototipagem. As pontuações em relação à postura dialógica foram crescendo até culminar na fase de prototipagem. A pontuação relativa à linguagem dos jogos analógicos, coerentemente, esteve mais alta na fase de conteúdo ferramental de jogos e de prototipagem. A prototipagem, assim, teve a maior pontuação nos 3 eixos, mas certamente precisou das fases anteriores para que os estudantes se apropriassem tanto da linguagem dos jogos quanto do tema pesquisado e tivessem construído um processo de colaboração e diálogo entre si e com as professoras. Numa perspectiva mais qualitativa, identificamos nas falas dos alunos e professoras, a respeito da fase de campo, as noções da criação do jogo como processo de pesquisa e organização de conhecimento, o processo de pesquisa como colaboração e construção coletiva de saberes no diálogo, de construção de sentidos em multimodos sobre a realidade pesquisada e de co-construção de si no diálogo. Assim, no processo investigado nessa tese, os alunos pesquisaram e modelizaram um sistema da realidade com um olhar crítico no design de um jogo analógico de forma colaborativa. A visualização do processo de projeto, as técnicas de design e os conceitos de design de jogos analógicos contribuíram para o uso coletivo dessa linguagem multimodal, provocando uma relação mais dialógica entre alunos, professoras e outros sujeitos. O processo investigado e relatado não se pretende um molde, mas uma inspiração para fortalecer o design de jogos como prática técnica e social colaborativa que pode proporcionar diferentes aprendizagens na educação básica. Mantém-se, claro, a necessidade de exercitar uma retórica, uma postura dialógica, ou os métodos poderiam engessar a experiência em vez de favorecer o diálogo. Obrigada.